Edna Moda, Aladdin, Arlequina e Ariel. Sabe o que esses 4 personagens têm em comum? Eu te conto. Todos foram baseados em pessoas reais, é isso mesmo. E não só eles, na verdade. Vários nomes importantes da cultura pop estão no mesmo barco. Hoje eu vou te contar 10 casos desse tipo. Só que antes, olha, já deixa seu like pro vídeo chegar a mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Eu sou a Amanda Constantino e você está onde? Na Fatos Nerd. Número 1, Edna Moda. Se tem alguém em Os Incríveis que nem faz muita coisa e ainda assim ganhou a admiração dos fãs, essa personagem é a Edna Moda. A estilista responsável pelos trajes dos super-heróis, sem capas, é claro, tem um design bem marcante, com aqueles óculos redondos, cabelo com corte Chanel e roupas extravagantes. Os fãs passaram uns 14 anos do intervalo entre o primeiro e o segundo filme especulando que ela foi baseada em 2 figuras da vida real. A figurinista Edith Head, que ganhou o Oscar de melhor figurino 8 vezes enquanto estava viva, e a designer de moda japonesa Rei Kawakubo. Fala sério, só de olhar para as fotos, olha só, dessas duas dá para ver que as teorias têm fundamento, né? Vocês estão vendo aí. A questão é que Brad Bird, que dirigiu os 2 filmes, chegou a dizer que esses boatos não eram verdadeiros e que ele sempre viu a Edna como alguém meio alemã e meio japonesa. Só que a diretora de arte de Os Incríveis 1 e 2, Brin Imagery, não foi tão misteriosa assim em uma entrevista ao New York Post. Ela confirmou que Edith Head realmente serviu de inspiração para o visual marcante da Edna Moda. Brin ainda contou que precisou desenhar 2 novas roupas para a personagem, que seriam usadas na continuação. E dessa vez, ela se baseou no trabalho de alguns designers japoneses, entre eles a própria Rei Kawakubo. No final das contas, o olhar afiado dos fãs estava certo. Número 2, Aladdin. Olha, depois que eu te contar a inspiração para a aparência do Aladdin, você nunca mais vai ver o filme do mesmo jeito. Você tá preparada? Olha, então se liga! Na época em que Glenn Keane, supervisor de animação, estava projetando o Aladdin com sua equipe, foi pensado inicialmente que o personagem teria 13 anos e se pareceria com o ator Michael J. Fox, o Marty McFly de Volta para o Futuro. Só que durante a produção, o design passou a ser visto como muito infantil e pouco atraente para o público. Daí foi decidido que, ao invés de 13, o Aladdin teria 18 anos. Para ter uma aparência um pouco mais velha, a equipe adicionou elementos do estilista Calvin Klein e do Tom Cruise. Cara, dá uma olhada no Aladdin e me diz se você não vai lembrar do Tom Cruise, sério. Eu fiquei chocada com esse babado. Número 3, Senhor Burns. Tá aí uma inspiração que foi, no mínimo, ousada por parte do criador dos Simpsons, o Matt Groening, e do animador David Silverman. Mesmo que você não tenha visto todos os episódios da série, com certeza você conhece o Sr. Burns, o proprietário da usina nuclear de Springfield, e que basicamente é o vilão do desenho. Matt se baseou no magnata norueguês Frederick Olsen. E se você der uma olhada em uma foto do cara, dá pra ver as semelhanças com o personagem. Só que o criador da série não parou por aí não, ele também se inspirou tanto no empresário do petróleo, John D. Rockefeller, quanto no neto dele, David Rockefeller. O objetivo era um só: fazer do Sr. Burns a personificação da ganância corporativa. Foi então que David Silverman entrou na jogada e fez da aparência do personagem uma inspiração do empresário Barry Diller, que é o fundador da Fox, simplesmente a emissora dos Simpsons. Olha que ousadia, hein? O cara foi ousado. A sorte é que a série fez um sucesso gigante. Por causa disso, o Barry Diller não deve ter guardado nenhuma mágoa. Será? Número 4, Popeye. O marinheiro Popeye é um personagem bem caricato, né? Ele tem aquele uniforme, o chapéu, o cachimbo e, claro, os antebraços bem grossos. No caso dele, a inspiração não veio de uma pessoa famosa. Na verdade, o criador do Popeye, Elzie Seeger, se inspirou em um morador de Chester, no estado americano de Illinois, justamente a cidade em que ele nasceu. O nome do cara era Frank Rock Fiegel, um barman que costumava contar histórias para os clientes, entre eles Seeger e o pai.
Mesmo sendo pequeno e um pouco magro, Frank era duro na queda. Ele gostava de fumar cachimbo, não tinha alguns dentes e também não tinha o costume de fugir de brigas. Frank morreu em 1947 e, como homenagem, foi gravada uma imagem do personagem na lápide dele. Inclusive, enquanto estava vivo, o criador do Popeye costumava enviar dinheiro para Frank como forma de agradecimento pela inspiração. Número 5, Úrsula. A Bruxa do Mar da Pequena Sereia é outra personagem que foi evoluindo com o tempo. No início da produção, a atriz Joan Collins estava nos planos para ser a inspiração para Úrsula, graças ao trabalho dela na série dos anos 80, Dinastia. Da mesma forma que aconteceu com Aladdin, a equipe mudou de ideia e resolveu se inspirar na famosa drag queen Divine, que era o nome artístico do ator Harris Glenn Mistead. Infelizmente, a Divine não chegou a ver a Úrsula pronta quando o filme foi lançado, já que ela morreu em 1988 e A Pequena Sereia chegou aos telespectadores em 1989. Ainda assim, pessoas que a conheciam disseram que ela teria gostado bastante da Úrsula. Inclusive, o documentarista Jeffrey Schwartz chegou a dizer que se Divine soubesse da personagem, ela mesma gostaria de ter feito o papel. Número 6, Milhouse. Nas palavras de Matt Groening, enquanto desenvolvia o amigo do Bart, ele foi atrás do nome mais infeliz que se poderia pensar para uma criança. Foi então que veio a ideia de usar o nome do meio do presidente Richard Nixon, que, no caso, é Milhouse. Sentiu esse veneno? Olha aí, devo ter empatia? Aquelas. Isso rolou só pro nome, já que a aparência não tem nada a ver com o antigo presidente. O Milhouse foi desenhado para ser uma caricatura do personagem Paul Pfeiffer, da série Anos Incríveis. As semelhanças estão todas aí. Os óculos, o cabelo, só não vê quem não quer. Número 7, Arlequina. Olha, quem vê o sucesso da Arlequina hoje em dia mal sabe que ela é relativamente mais nova que outros personagens da DC. A vilã apareceu pela primeira vez em 1992, no desenho Batman, a série animada. Só que ela fez tanto sucesso que voltou para outros episódios e, consequentemente, migrou para os quadrinhos ainda nos anos 90. A parte curiosa é que a criação dela não poderia ter sido mais aleatória. Lá nos Estados Unidos, a Arlequina foi dublada pela primeira vez pela atriz Arlene Sorkin. E olha só, ela é amiga de um dos criadores da personagem, o Paul Dini. Ele a viu interpretar uma bobo da corte de patins no programa Days of Our Lives. E rapidinho surgiu com a ideia da doutora Harleen Quinzel. Além de chamar Arlene para dublar a personagem, o Paul Dini ainda incorporou várias características da amiga da vilã, como os maneirismos, os cabelos loiros, a esperteza e um pouco de mau humor. Desde então, a atriz emprestou sua voz para Arlequina em várias produções, desde desenhos a jogos da DC. Número 8, Palhaço Krusty. Olha os Simpsons aparecendo aqui de novo. Dessa vez, o Matt Groening foi atrás de algumas referências da própria infância para criar o palhaço Krusty. Quando pequeno, ele costumava assistir aos programas de James Allen, um ator que ficou famoso por interpretar o palhaço Rusty Nails. Krusty, Rusty, o nome tá aí como prova, né? Além disso, para adicionar algumas camadas ao personagem, o criador dos Simpsons fez com que a aparência do Krusty fosse praticamente a mesma do Homer, só que com a maquiagem por cima. Ele queria mostrar a ironia do Bart não ter respeito pelo pai e adorar um palhaço que se parecia exatamente com o pai. A produção até pensou em colocar o Homer e o Krusty como a mesma pessoa. Só que essa ideia acabou sendo descartada com o desenrolar da série. E aí, será que foi uma boa ideia? Número 9, Ariel. Olha, na hora de fazer a animação da Pequena Sereia, a Disney não se baseou muito no conto de fadas do dinamarquês Hans Christian Andersen. E o motivo disso é bem simples. A Disney tirou algumas partes da história que eram chocantes demais para as crianças. Como, por exemplo, quando a Pequena Sereia precisa matar o príncipe para voltar a ser sereia. Para a animação, o estúdio do Mickey mudou a personalidade da protagonista e usou como base duas pessoas para a aparência dela. Primeiro, a animadora Sherry Stoner, que deu as referências de atuação, e em segundo lugar, a atriz Alyssa Milano. Na época, a Alyssa tinha 16 anos e estava fazendo a série Who's the Boss? Os criadores viram nela tudo o que procuravam para Ariel, principalmente pelo visual jovem e doce. A atriz até foi convidada para o especial The Making of the Little Mermaid e deu
deu detalhes sobre a inspiração para o desenho. Número 10, Abutres de Mowgli, o Menino Lobo. Só pegou essa referência quem tem olhos de águia, viu? Lembra dos 4 abutres em Mowgli, o Menino Lobo, de 1967? Pois é, os criadores do filme queriam que ninguém menos que os Beatles dublassem os abutres, os Beatles. Infelizmente, o John Lennon recusou a proposta, só que ainda assim, a equipe resolveu fazer um bem bolado com a ideia inicial. Os animadores, então, desenharam os 4 abutres com detalhes que lembravam muito John Lennon, o Paul McCartney, o George Harrison e o Ringo. Se você reparar, até mesmo o sotaque dos personagens é parecido com o da banda de Liverpool. E aí, você ficou chocada e passada com essas referências? Olha, existem muitas outras na cultura pop. Quem sabe eu não volto para uma parte 2, hein? Deixa aí seu joinha pra gente saber se você quer uma continuação. Assina o canal e ativa o sininho. Um beijo, eu vou ficando por aqui. Tchau!